Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer top 6 mais fortes generais para ataque com tropas de cavalaria. E esse vídeo foi sugestão do Jadson Rodrigo. Então, antes de começar, eu vou deixar um salve para o Jadson Rodrigo. Obrigado pela sugestão do vídeo. Também para o padre do servidor 1864, da aliança BVS. Também para o Arlequim, do servidor 976, que pegou asas nesse fim de semana. Parabéns pelas asas. Para o clã Scorpion, do servidor 1649, da aliança RUN. Também para o Carlos 021, do servidor 784. Para o Shangen Dragon, não sei se a pronúncia está correta, me perdoe se não estiver, mas ele joga no servidor 512, na aliança LOU. E para o Eric Matos, obrigado por sempre estar acompanhando os vídeos e prestigiando o canal. E para todos vocês inscritos e visitantes do canal, sejam todos bem-vindos. Deixo um grande abraço, gratidão. De acordo com minha análise, eu levei em consideração sempre em primeiro lugar a porcentagem de ataque, em segundo lugar a porcentagem de HP, em terceiro defesa, e daí entre os demais fatores como tamanho de marcha, que influencia um pouco também, alguns debuffs que alguns generais traz, e também alguns generais que foram lançados recentemente possuem os atributos básicos, que é os valores de ataque, HP e defesa, em números, um pouco mais alto do que outros. Então, nessa minha consideração do top 6, eu levo em consideração isso, tá? Esses requisitos. No top 6, de acordo com minha análise, ficou um general da cultura da China, este aqui, o Sheng Yaojin. Levando em consideração o livro que ele traz, especialidades e o pacto, esse general traz 135% de ataque, HP de 55% e defesa de 80%. Também traz tropas inimigas feridas transformadas em mortas em 10%, velocidade de marcha em 10% e tamanho de marcha em 29%. Isso sem ascender. Então note que ele traz uma boa porcentagem de tamanho de marcha, levando em consideração apenas o livro, especialidades e o pacto. Para todos esses generais que eu vou fazer a leitura dos buffs e fazer a comparação aqui do top 6, eu estou levando em consideração apenas os buffs dele puro, sem ser adicionado equipamentos, sem ser adicionados livros. Então a análise que eu estou fazendo é apenas dos buffs que ele tem no livro, especialidades, pacto e ao ascender. Também se o general trouxer a pele, que é a skin da roupa, também eu faço a leitura da skin. Porém, caso você consiga ascender esse general totalmente, ele traria de ataque 180%, HP 80%, defesa 115%, tropas mortas transformadas em feridas em 8%, velocidade de marcha em 10%, tamanho de marcha passaria a ser 39% e tropas inimigas feridas transformadas em mortas em 10%. Em quinto lugar, de acordo com minha análise, ficou este general, que é o Haakon Haraldson, levando em consideração os buffs que ele traz no livro, especialidades e pacto. Ele traz 140% de ataque, 70% de HP, porém quando em reunião passa a ser 80%, defesa de 120%, tamanho de marcha 24%, isso sem ascender é um pouco menor do que o Sheng. O Sheng traz 29% de tamanho de marcha, porém o Sheng perde para ele em ataque, HP e defesa. O Sheng traz 135% de ataque, 55% de HP e defesa 80%. Já o Haakon traz 140% de ataque, HP de 70%, porém quando em reunião passa a ser 80%, defesa 120%. Caso você consiga ascender este general, ele fica com ataque de 185%, HP de 110%, porém quando em reunião passa a ser 120% e defesa 160%. O tamanho de marcha aumenta para 29%, velocidade de marcha 10% e tropas mortas transformadas em feridas 8%. Em quarto lugar,
de acordo com minha análise, ficou o Napoleão. Lembrando a vocês que o ranking que eu estou fazendo, estou levando em consideração que você consiga ascender totalmente o general, tá? Que seria utilizado como general principal para atacar outro inimigo ou até mesmo monstros. Ele, quando totalmente ascendido, traz 220% de ataque, porém se for contra monstros passa a ser 232%, em reunião 235%, HP 75%, porém quando em reunião passa a ser 83%, defesa 130%, tamanho de marcha 13%, tropas mortas transformadas em feridas 10%, também traz o debuff de ataque das tropas inimigas de longo alcance e máquinas de cerco em menos 15% na quarta especialidade, e caso você consiga a skin da roupa dele, também traz um debuff de HP das tropas terrestres inimigas em menos 20%, e o ataque será acrescentado em mais 10% quando estiver em marcha. O Napoleão eu considero que ele fica ainda em quarto lugar, porque ele traz bons debuffs também. E isso é bastante satisfatório porque quando você ataca com cavalaria, as tropas do inimigo que vai combater sua cavalaria seria as tropas de alcance e também as máquinas de cerco. São as tropas que melhor dá combate à cavalaria. Então aqui, a força de ataque das tropas inimigas de alcance e cerco sofre o debuff de menos 15%. E em terceiro lugar ficou o Marco Polo. Este general, levando em consideração os buffs do livro que ele traz, especialidades e pacto, ele traz de ataque 130%, porém quando em reunião passa a ser 145%, HP 90%, defesa 70%, traz ainda a velocidade de marcha em 10% e tamanho de marcha em 21%. E caso você consiga ascender ele totalmente, ele fica com um ataque de 225%, porém quando em reunião passa a ser 240%, o Napoleão perde para ele em 5% em matéria de ataque. Napoleão traz 235% quando em reunião para atacar, isso levando em consideração a ascender totalmente. E o Napoleão perde para ele também em matéria de HP. O Marco Polo traz 130%, o Napoleão traz apenas 75%, porém quando em reunião passa a ser 83%. Mesmo assim, mesmo sendo em reunião, Napoleão perde para ele em matéria de 47% de HP. O Marco Polo traz de defesa 95%, tropas mortas transformadas em feridas em 8%, o tamanho de marcha quando totalmente ascendido passa a ser 29%, velocidade de marcha 10%, e ele traz também um debuff que é na quarta estrela. Esse debuff é para redução em 10% do HP e defesa das tropas terrestres e montadas inimigas. E devido a esses fatores, ele ficou em terceiro lugar de acordo com minha análise. Lembrando, tropa, que quando eu falo dos atributos básicos, são esses valores aqui, tá? Que tá ataque 145, liderança, que pode ser entendido como HP 111, defesa 122 e políticas 101. Em segundo lugar ficou o George Monk. Levando em consideração o livro que ele traz, as especialidades e o pacto, ele traz 140% de ataque, porém quando em reunião passa a ser 150%, HP 100% e defesa 100%. Ainda traz também velocidade de marcha em 10%. Se você conseguir ascender este general totalmente, ele traz 230% de ataque, porém quando em reunião passa a ser 240%, HP 155%, defesa 140%, traz ainda a velocidade de marcha em 10%, tropas mortas transformadas em feridas 8% e tamanho de marcha 8%. Daí você pode me perguntar, Marcelo, este general possui menos tamanho de marcha do que os anteriores, então por que ele ficou no ranking como o top 2? E a resposta é o seguinte: tamanho de marcha significa quantidade.
Porém, se você tiver muitas tropas, muitos soldados em formação, porém as tropas não tiverem um bom poder de ataque, HP e defesa, então elas vão morrer com mais facilidade. E este general, quando totalmente ascendido, traz uma alta porcentagem de ataque, HP e defesa. Devido a isso, eu considero ele como o segundo mais forte que temos atualmente no jogo para atacar com cavalarias. E o primeiro lugar ficou para Artemis. Se você levar em consideração os buffs do livro que ela traz, especialidades e pacto, ela traz de ataque 160%, porém quando em reunião passa a ser 170%, HP 110%, defesa 115%. Traz velocidade de marcha 20%, tamanho de marcha 5%. Se você conseguir ascender totalmente esse general, o ataque fica muito forte, fica com 250% de ataque, porém quando em reunião passa a ser 260%. Esse é o valor mais alto de um general até esse exato momento em matéria de ataque com cavalaria. Traz também uma boa porcentagem de HP, ela traz 175% e defesa também 175%. Então note que essas porcentagens são bastante altas, são bastante equilibradas também. Não deixa a desejar nem em matéria de ataque, nem de HP, nem de defesa. Ainda traz também velocidade de marcha em 20%, tamanho de marcha 5% e tropas mortas transformadas em feridas em 8%. Mas esse valor de HP ainda aumenta mais se você conseguir a skin da roupa. Ela passa a ter HP de 190% e traz um debuff de tropas terrestres inimigas em menos 10%. Então, de acordo com minha avaliação, ela é a general mais forte que temos nesse momento para atacar com cavalarias. Daí você pode me perguntar, Marcelo, mas nessa sua classificação não entrou o Hermes? Apesar dele ter, sim, uma porcentagem considerável de ataque, HP e defesa, e além de tudo traz uma boa porcentagem de tamanho de marcha, ele é um general que traz maior capacidade de tamanho de marcha, levando em consideração o livro, as especialidades e o pacto. Ele traz 38% de tamanho de marcha, mas nesse ranking que eu fiz desse top 6, foi levando em consideração o general principal. O Hermes, eu considero ele praticamente um general auxiliar, porque ele não está nem disponível na lista de hipótese de você ganhar ao abrir um pergaminho de general histórico épico premium. Então, se você procurar ele aqui na listagem, ele não está. Então, fica quase inacessível você conseguir ascender totalmente esse general até esse momento. Talvez futuramente Evonin facilite mais, mas nesse momento ele não entrou no ranking devido a esse fator. Também temos alguns outros generais que eu não coloquei no ranking, porque iria ficar uma lista muito extensa, e os demais generais se encaixaria mais no perfil como auxiliar, e também ficaria abaixo do top 6. No caso, temos aqui este aqui, que é o André Macena. Ele possui menos capacidade de ataque, HP e defesa do que este ranking que eu fiz, do top 6. Apesar dele já ter pacto também. O Washington Prime também tem pacto, traz uma boa porcentagem de tamanho de marcha, mas combina mais como auxiliar do que para um general principal. O Jayav Armen II também possui menos ataque, HP e defesa do que essa lista que eu fiz do ranking. O mesmo acontece com este aqui, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, é o Beowulf, não sei se está certo essa pronúncia. E com a Estia. Lembrando a vocês que a combinação mais forte que temos no jogo até agora para ataque com cavalaria seria Artemis com Hermes. Porém, no jogo temos bons generais que possuem uma boa capacidade de tamanho de marcha também, que ficaria uma junção bastante forte. Como exemplo, o Marco Polo, se você conseguir ascender ele totalmente, ele fica com 29% de tamanho de marcha. Se você combinar ele com este general aqui, que é o Hancon, o Hancon traz no livro especialidades e pacto, sem precisar ascender, traz 24% de tamanho de marcha. Então a junção desses dois generais ficaria com 53% de tamanho de marcha, isso eles puro, sem colocar ainda o livro. Você pode ainda adicionar um livro de tamanho de marcha. Então note que é possível fazer boas combinações,
e seu ataque iria ficar com muitas tropas em formação e também com valores de ataque, HP e defesa considerável. Eu creio que o Marco Polo também combinaria com o Hermes. O Hermes, como eu já falei, é o general que traz maior capacidade e tamanho de marcha, isso sem precisar ascender. Lembrando a vocês que um general auxiliar, só o que entra em funcionamento são os livros, especialidades e pacto. Então o Hermes é uma melhor opção para quem quer tamanho de marcha. E além disso, o Hermes traz uma boa porcentagem de ataque, levando em consideração apenas o livro que ele traz, especialidades e pacto. Ele traz de ataque 130%, porém quando em reunião passa a ser 140%, HP 80%, porém quando em reunião passa a ser 90%, defesa 60% e tamanho de marcha 38%. Lembrando a você, tropa, que o general que seja mais forte para você é aquele que você vai conseguir ascender. Daí, o outro que você vai escolher como general auxiliar, você só vai precisar liberar especialidades, adicionar livros e liberar o pacto. Este ranking também eu levo em consideração apenas os generais que têm pacto. Os generais que são mais antigos, que não têm pacto, eles possuem os atributos básicos inferiores aos generais mais recentes. Além disso, possui também porcentagem de ataque, HP e defesa inferior. E devido a isso, em minha análise, esse é o ranking top 6 dos generais mais fortes para atacar com cavalaria. E deixe seus comentários, vocês concordam com essa minha análise ou você trocaria de posição no ranking algum desses generais? Deixe seus comentários e quem gostou deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.